Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de HTML. Estamos na 6ª aula desse nosso curso. E na última aula nós aprendemos um pouquinho sobre listas não ordenadas, ok? O que nós estamos vendo aqui é como a nossa lista ficou no navegador. Então nós temos a nossa lista não ordenadas aqui, que é o nosso título, e linguagens de programação. Eu utilizei H2 para fazer isso. Bom, e aqui nós temos os itens de lista, né? HTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP e jQuery, que é um plugin JavaScript que eu curto muito. Eu acho muito interessante. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele, ok? Então, voltando lá para o nosso Notepad++, assim estava a nossa lista quando estávamos criando. Então, o L é o identificador para listas não ordenadas. Beleza? Então, nessa aula aí, a gente vai aprender o seguinte. Como que a gente pode fazer para criar uma sublista dentro de uma lista? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui, ó, depois de HTML, dentro do nosso primeiro item de lista. Então, façam como eu faço aqui. Ó. Clicou ali depois de HTML, dá Enter algumas vezes. Arrume um bom espaço para não haver confusão mais para frente. Eu vou utilizar a tecla Tab, porque assim a gente dá uma indentada e aí o nosso cursor passa um pouquinho para a direita. Ok? Nós vamos criar uma lista não ordenada dentro de um item de lista. Ok? Então tá lá. Coloquei a tag UL, que é a identificadora da lista não ordenada. E aqui eu vou começar a listar essa minha lista. Ou melhor, né, colocar os itens da minha lista. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar nesses itens de lista aqui a descrição do que a gente pode fazer com a linguagem HTML. Então, primeiro, criar sites simples. Segundo item de lista. Não é difícil. Terceiro item de lista, só para a gente encerrar. Prontinho. Nós já temos uma lista não ordenada dentro de um item de lista. Com isso, a gente vai criar uma sublista pertencente ao nosso item HTML. Só para a gente poder ver isso aqui no navegador, eu vou salvar esse nosso arquivo, tá bom? Dando um Ctrl S. Vamos ao nosso navegador. Vamos dar F5. Tá aqui. Então, o nosso item HTML possui dentro dele uma lista. Então, essa nossa lista, ela pertence ao nosso HTML. Ok? Então, vamos voltar lá para o nosso Notepad++. Você viu o que nós acabamos de fazer? Dentro de um item de lista, nós abrimos um bom espaço, né? E dentro desse espaço aqui, percebo que nós estamos dentro do item de lista. Está vendo aqui? Ó? Esse item de lista aqui é o fechamento desse item de lista, tá? /li. E aqui dentro nós colocamos o L, que identifica listas não ordenadas, e nós começamos a criar os nossos itens de listas. Então, o primeiro item de lista é criar sites simples. O segundo item de lista não é difícil. E o nosso terceiro item de lista aprenderemos um pouco neste curso. E aqui eu encerro com o identificador de listas não ordenadas com a barrinha na frente, que é uma tag de fechamento. Tá bom? Para quem olha assim parece meio complicado, mas depois que nós demos esse espaço fica muito mais fácil. É interessante você observar que eu dei várias indentadas aqui. Então veja só. Aqui eu dei uma vez tab, duas vezes tab. Ok? Eu coloquei o identificador de item de lista, ou melhor, da lista não ordenada, e aqui eu dei um espaço, coloquei o item de lista. Isso vai impedir da gente ter aquela confusão, né? O que é item de lista, o que é o elemento identificador da lista não ordenada. Tá? Eu acho que assim fica muito mais simples para nós. Nós vamos continuar, e nesse caso aqui a gente vai criar uma lista que pertence ao CSS, ao item CSS.
Então vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos aqui para o HTML. Eu clico ali dentro desse item de lista, onde nós temos a nossa CSS, depois de CSS, dou Enter algumas vezes, até porque a gente vai precisar desse espacinho, clico Tab uma vez, o L é o nosso identificador de listas não ordenadas, dou Enter uma vez, Tab novamente, LI, que é o nosso identificador para item de lista. Então veja só, CSS. O que nós podemos falar sobre CSS? Folhas de estilos. Segundo, vamos falar toda a formatação fica por conta da CSS. Da CSS, tá? Da folha de estilos. Terceiro item da minha lista. Então nós temos, nessa nossa lista que pertence a CSS, nós temos aqui folhas de estilos, é o nosso primeiro item. O nosso segundo item dessa nossa lista é toda a formatação fica por conta da CSS. E o nosso terceiro item da nossa lista, temos seletores, deixa eu colocar os 2 pontos aqui. Temos seletores, propriedade e valor. E colocamos aqui o elemento identificador da tag de fechamento, o L. Beleza? Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos salvar esse arquivo, dar um Ctrl S aqui, no nosso Notepad++. Voltamos ao nosso navegador, e no navegador, para que a gente possa ver as modificações que acabamos de fazer, a gente vai pressionar a tecla F5. E aí está. Então nós temos o HTML com uma lista que pertence a esse item, certo? E o item CSS também tem uma lista, que está servindo aqui como sendo uma descrição do item CSS. Poderíamos continuar fazendo para JavaScript, PHP, ASP, jQuery, né? Mas eu acredito que você já marcou bem como nós fizemos isso. Então, só para dar uma relembrada, dentro de um item de lista, nós podemos colocar uma lista. Só não podemos fazer confusão. Por isso que é importante dar esse espaço aqui e sempre colocar os elementos bem organizados. Por exemplo, o meu L está um pouquinho mais para a esquerda, se a gente comparar ele com o nosso LI aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham curtido até aqui. Encerramos a nossa aula por enquanto. Na próxima aula, a gente continua a falar um pouquinho mais sobre listas. Beleza? Comentem, por favor, e até a próxima aula.